Então, o teste de De Agostinho e Pearson vai permitir uma análise quando o nosso N mínimo é um N de 8. Então, a gente só consegue aplicar esse teste se o nosso N mínimo for de 8. No caso desse exemplo, o nosso N é de 5. A gente não consegue aplicar o teste de De Agostinho e Pearson. O teste de Shapiro-Wilk apresenta um N mínimo de 3. Então, a partir de um N de 3, a gente já consegue observar parâmetros de normalidade com esse teste. E o teste Kolmogorov-Smirnov com a correção de Dalai-Wilson e Lear-Fu, ele permite análise com N mínimo de 5. Só que a gente não pode realizar as nossas análises baseadas apenas no N. Qual que seria o teste mais recomendado, o teste menos recomendado? O Prisma recomenda o teste de De Agostinho e Pearson, tá? E não recomenda o teste de Kolmogorov-Smirnov. Por quê? Por que ele não recomenda o teste de Kolmogorov-Smirnov? O teste Kolmogorov-Smirnov, o Prisma fala que ele baseia as análises de distribuição para verificar esses padrões na normalidade em distribuições cumulativas. Então, como eu mostrei lá para vocês, como eu citei para vocês em frequência de distribuição, frequências cumulativas ou distribuições cumulativas vão sendo somadas com o passar do tempo, tá? Aqui não tem como ele somar, mas de certa forma ele vai fazer um cálculo, um apanhado geral dessas distribuições cumulativas. Então, por isso que o Prisma não recomenda a análise por esse teste Kolmogorov-Smirnov. O teste de Shapiro-Wilk e o teste de De Agostinho e Pearson são os testes mais recomendados. Porém, a gente tem o teste de Shapiro-Wilk com viés. Qual que seria esse viés? Quando a gente tem dados repetidos, números repetidos, o teste de Shapiro-Wilk perde poder. Então, se durante a nossa amostra a gente tiver, se durante a coleta de dados e quando vamos analisar de forma geral os nossos dados, tivermos muitos dados repetidos, não é tão recomendável basear-se apenas pelo teste de Shapiro-Wilk, tá? Então, quando temos dados repetidos, o teste de Shapiro-Wilk perde poder. O teste de De Agostinho e Pearson, ele é o mais recomendado porque ele vai se basear em parâmetros como Skillsness e Kurtose para verificar também a normalidade, tá? Só que nem sempre durante as nossas análises a gente consegue realizar esse teste de De Agostinho e Pearson. Igual na nossa análise de hoje, a gente não vai conseguir aplicar esse teste. Então, o segundo mais recomendado é o teste de Shapiro-Wilk. Só que nada impede, caso vocês queiram também, de aplicar o teste Kolmogorov-Smirnov, tá? Então, eu vou deixar aqui aplicados os dois e vou dar um OK. E de acordo com os nossos testes clássicos de normalidade, nós temos que os nossos dados passaram na normalidade.